Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo que estou devendo já faz algum tempo. Hoje nós falaremos sobre a diferença entre o duplo diploma e o aproveitamento de estudos, que são as modalidades de intercâmbio mais conhecidas aqui dentro da Poli. No caso, uma coisa muito interessante, né? Eu tenho amigos em vários cursos e falando com eles, realmente parece que a Poli é o lugar que tem mais forte essa questão do intercâmbio nessas duas modalidades, né? Por quê? Isso depende de convênio com outras faculdades lá fora, né? Faculdades de outros países, convênios internacionais. E parece que aqui dentro da USP a Poli é uma das mais fortes, se não a mais forte, não sei dizer. Mas o que importa é que uma parcela considerável dos alunos participa dessas atividades, assim, se podemos falar, né? Internacionais. Então vamos ao que realmente interessa. O que é o duplo diploma? O duplo diploma é quando você vai ter, claro, 2 diplomas. Então a ideia é, você aqui no âmbito da Poli vai ter o diploma de engenheiro brasileiro, né? Engenheiro no Brasil, e também vai ter um diploma de engenharia de um outro país, que na Poli especificamente são países da Europa. A Poli só tem duplo diploma com países da Europa. Não conseguiu haver um convênio com países, por exemplo, dos Estados Unidos, com os Estados Unidos. Então a Poli, os convênios de duplo diploma são todos da Europa. Alemanha, Itália, França, que é o mais forte de todos, Bélgica e por aí vai. Então, falou duplo diploma, falou países da Europa. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: na Europa, o ensino de engenharia é, digamos assim, peculiar. Ele foge do nosso padrão. Por que isso? Porque como é que funciona na Europa? A engenharia ela é dividida em 2 partes. Você tem 3 anos de biênio, então seria um triênio, que seria 3 anos de ciclo básico. Feito isso, você já é um engenheiro. Acabou. Não é mais. Então, todo mundo é engenheiro? Todo mundo é engenheiro. Depois de 3 anos, você vira engenheiro. Lá é assim. E aí, você, só como engenheiro, você não é nada. Você tem que fazer um mestrado, que não é nada mais que a continuação da sua faculdade. Então, lá na Europa, o mestrado, que eles falam Master of Science, é a sua ênfase. Então, por exemplo, digamos, o Felipe, ele é um engenheiro Master of Science Computer. Então, eu sou um engenheiro da computação, mas na verdade eu sou um engenheiro onde o meu mestrado é computação. Coisa louca isso, né? E aí, o que acontece? O pessoal vai lá para Europa, né? E faz como se fosse o seu mestrado lá, né? Que seria a sua graduação lá. E aí a coisa mais interessante é o seguinte: lá, essa pessoa vira mestre e aí volta pro Brasil e pega a sua graduação. Aí a gente brinca, né? Você vira mestre antes de você virar graduado. Só que tem um detalhe importante. Como esse mestrado lá é nada mais, nada menos que a sua graduação, o mestrado lá, o mestrado europeu, não tem validade no Brasil. O MEC não valida, porque não faz muito sentido mesmo. Não tem uma equivalência assim. Tanto que uma coisa muito interessante que eu, conversando com o pessoal, eu descobri, né? Independente se você está indo para França, Itália, Alemanha, isso que eu falei. Muitos já me falaram que o TCC lá, que seria você defender sua tese, na grande maioria das vezes é mais fácil que o TCC aqui. Então, lá você é mestre, é uma coisa muito louca isso, né? Lá, esse mestrado tem vários aspectos que não são do nosso mestrado aqui brasileiro. Então, é isso, né? Você vai lá, faz a sua ênfase e vira mestre lá, né? Mas no caso, o mestre lá, claro, o duplo diploma conta como se você fosse engenheiro lá e engenheiro aqui. Isso que é importante. Mas, assim, sobre o duplo diploma é isso. Outro dado que eu não falei, claro. Você passa necessariamente 2 anos lá fora, e esses 2 anos lá fora você ganha como equivalência 1 ano aqui, ou seja, ficaria 5 anos aqui mais 2 anos lá, 7.
Só que como você tem um ano de equivalência, você fica com 6. Você se forma, você fecha seu ciclo de graduação completo em 6 anos. Isso é o duplo diploma. Agora vamos falar do aproveitamento de estudos. O aproveitamento de estudos ele é um pouco mais flexível. Por quê? Você vai para fora, você faz as matérias que você quiser, né? A faculdade oferece um hall de matérias, você oferece o que você quiser. O período dele é flexível, então não é que nem o duplo diploma são 2 anos, necessariamente. Aqui não, no aproveitamento de estudos, se eu me recordo bem, tem de 6 meses, tem de 1 ano. Não sei dizer se tem de 2 anos, acho difícil, mas quem sabe, né? A questão é, você vai para fora, faz as matérias que você quer, volta pro Brasil, e aí a sua graduação, o tempo para você se formar é 5 anos aqui no Brasil, mais o tempo que você ficou lá fora. Não tem equivalência e, assim, tirando, claro, o seu ganho intelectual, né, o que você vai aprender, não tem nenhum ganho formal, não tem a dupla titulação, não tem nada. Aí você vai falar assim, tá, Felipe, então por que eu vou fazer isso? Olha, gente, o conhecimento às vezes é muito importante, viu? Às vezes você aprende umas coisas interessantes lá fora que você emprega aqui no Brasil, sei lá, abre uma startup, né? Tem essa questão do empreendedorismo, consegue uma formação acadêmica muito boa, consegue empregos melhores. Então, assim, não é pra você falar assim, nossa, aproveitamento de estudos é uma coisa horrível, nada a ver. E aí também tem uma terceira modalidade, agora vamos deixar isso daqui de lado, né? Falei de aproveitamento, falei de duplo diploma. Uma que, isso aqui é a nível da USP inteira. Às vezes a USP abre editais para fazer intercâmbio de língua, né? Ficar, sei lá, janeiro e fevereiro num país X, não só na Europa, nesse aspecto, nesse caso, claro, aprendendo uma língua. A USP tem disso também. Então, a nível da USP como um todo também tem esses intercâmbios, não sei se eu poderia falar culturais, mas assim, intercâmbios linguísticos, talvez fique melhor. Esses são os casos que a gente tem de intercâmbio aqui na Poli. 2 pontos importantes, agora que eu já falei toda a parte formal. O primeiro deles é questão do dinheiro. Falando de intercâmbio, a gente fala de ter que custear, tem um custeio, afinal, tem passagem, tem moradia, tem alimentação e outros, sei lá, lazer, outras coisas. A questão do custeio já é um pouco mais complicada. Por quê? A maioria dos convênios da Poli, eles custeiam a sua faculdade lá, né? Porque lá a faculdade é paga, né? Lá fora a gente fica de graça. Alguns poucos custeiam a questão da moradia. Você pode morar lá no campus deles. Inclusive, tem uns lá na França, gente, que a moradia no campus é quase uma mansão. Eu, vendo foto de amigo meu, fiquei impressionado. E alguns muito poucos, muito poucos, em geral só as tops da França que eu vi que tem isso, custeiam, te dão uma bolsa. Falam, você tem direito a, sei lá, chutando aqui, 500 euros por mês. Não que seja isso. De resto, gente, olha, falou em intercâmbio, vocês vão ter que se bancar. Aí tem a questão do famoso pai-trocínio, mãe-trocínio, sei lá. Tem questão de trabalhar enquanto estuda lá fora. E aí você fala assim, ferrou, Felipe, porque eu sou aluno de baixa renda, eu não tenho pai-trocínio, tudo bem. No caso de baixa renda, tem um facilitador, que é a possibilidade da Alcane, que é o órgão de cooperação internacional da USP, eles têm bolsas. Que eu saiba, eles têm bolsas para baixa renda e também tem bolsas para os alunos que são, assim, desempenho acadêmico excelente, só tiram nota boa. Até onde eu sei, eu não estou muito bem informado nesse aspecto, eles têm bolsas para esses 2 tipos, essas 2 situações diferentes. Então, assim, existe a possibilidade de conseguir bolsa, mas se você for um aluno mediano e de boa renda, é muito difícil você conseguir bolsa. Então, se você quiser fazer um intercâmbio, assim, no sentido de aproveitamento de estudos ou no sentido de duplo diploma, é bom você já ir fazendo um pé de meia ou algo do tipo. Uma coisa que me veio na cabeça agora, nessa parte de intercâmbios culturais, né, intercâmbios linguísticos,
O Santander, eu sei que tem editais muito fortes aqui na USP, onde eles fazem esses intercâmbios. Às vezes até intercâmbio de, sei lá, intercâmbio de administração. Eles fazem umas coisas assim. De você ir pra fora e ficar um mês lá. E aí o Santander, eles custeiam, né? Eles custeiam tudo. Então tem umas coisas assim interessantes. É só vocês ficarem de olho no e-mail quando vocês entrarem aqui na USP, né? Se for o caso, ficarem de olho no e-mail, que aparece vários e-mails de editais. É que em geral a gente passa reto, não tá nem aí. A gente pensa, minha chance de conseguir é nula, então nem vou tentar. Mas assim, tem bastante oportunidade para vocês tentarem. E para finalizar esse vídeo, a pergunta que me fazem: Felipe, você recomenda fazer uma atividade de intercâmbio, duplo diploma? Eu particularmente recomendo. Eu não fiz, eu tenho meus motivos assim para não ter feito, né? Eu optei por não fazer, mas eu recomendo bastante. Tanto que no meu doutorado eu pretendo fazer sim. Um doutorado sanduíche, né? Que seria tipo um duplo diploma do doutorado. Então eu recomendo, mas assim, é questão de vocês, né? Ver como é que ficaria toda a dinâmica de fazer esse intercâmbio. E assim, gente, um erro clássico que acontece é o seguinte: pensar que só porque vocês vão fazer intercâmbio, né? Duplo diploma ou aproveitamento, a faculdade lá fora é melhor que a Poli. Gente, não é não, viu? Cuidado. Inclusive, no caso do aproveitamento, principalmente, como aproveitamento você pega faculdades em vários lugares, não só na Europa, né? Tem, por exemplo, faculdade na Austrália. Existe muita faculdade que é bem pior que a Poli. Não tô falando de aqueles ranking lá, tô falando de realmente qualidade de aula, viu? Tem bastante faculdade que é bem pior que a Poli. Então, não tenho esse complexo de vira-lata, né? Que a gente fala de achar assim, nossa, Brasil é ruim, né? A Poli é ruim, lá fora as faculdades são muito melhores. Que vocês vão quebrar a cara. Então, bastante cuidado com isso. As faculdades lá fora, dependendo de para onde você for, são piores que a Poli. Vocês vão ter aulas piores, né? Professores com didática pior ainda, ou às vezes era a mesma. Então, muito cuidado com isso. É sempre muito bom que vocês preparem a cabeça de vocês, que vocês tenham mentalidade e maturidade, caso vocês queiram fazer um intercâmbio lá fora. Para não ser uma coisa do tipo Ciências Sem Fronteiras. Vocês conhecem Ciências Sem Fronteiras? Foi um episódio muito polêmico na história do Brasil, sem entrar em mérito político, mas assim, eu não conheço ninguém que cuidava da parte financeira disso que defenda. Porque, a grosso modo, acabou virando, na grande maioria dos casos, um férias sem fronteiras, né? A pessoa ia lá para fora, nesse caso você tinha realmente um custeio, né? O governo custeava lá fora, te dava uma bolsa. E a pessoa não fazia nada, a gente tirava férias, levava as matérias nas coxas, não aprendia, sabe? Depois voltava pra cá e, pelo menos no primeiro momento, eu posso falar, no segundo momento eu não sei dizer, acho que estão correndo atrás disso agora, não tinha que prestar conta nenhuma. Então aí é muito fácil, né? Você vai lá pra fora, fica um aninho fora lá brincando, se divertindo, etc. Sem prestar muita atenção, sem se preocupar com conhecimento, chega aqui e segue a vida, né? Então, muito cuidado com isso, né? Se vocês quiserem realmente fazer essa oportunidade, vá lá de braços abertos para você aprender, né? Para você fazer um networking. Muitos me perguntam assim, Felipe, tem como trabalhar fora do Brasil fácil? Se você fizer uma experiência dessas, né? É muito fácil, né? Faz um network lá fora, bate um papo com o pessoal, vê o que as empresas gostam, o que as empresas querem. É bem interessante. Caramba, o vídeo se estendeu bastante, gente. Eu vou acabar por aqui. Acredito que eu tenha falado de tudo que eu precisava falar. Espero que vocês tenham gostado e um ótimo dia para vocês.